Bom dia, Paty. Estamos aqui em mais um episódio do Mental na Geral. Eu já chamo de Paty porque eu já tenho uma afinidade com a Paty há muito tempo, mas chamamos ela de doutora Patrícia Cabral, né? Terapeuta infantil. Então, Paty, seja bem-vinda a mais um episódio nosso. Obrigada, é muito legal estar aqui. Primeiro podcast que eu participo. Nossa, Quiser me chamar para falar. Posteriores, né? Aí, para todo mundo que quiser me chamar para falar mais sobre qualquer coisa, que eu gosto bastante de falar. Então... que bom. Bom, Paty, perfeito. Tá no lugar certo, então, né? Paty, fala um pouquinho pra gente, então, antes da gente introduzir na nossa temática principal, um pouco do trabalho com crianças, com adolescentes, a clínica infantil, né? O que falar sobre a clínica infantil? Eu sempre gostei muito de trabalhar com criança, mas é sempre muito desafiador, porque é uma coisa que a gente percebe bastante que muitos profissionais que atendem adultos, que é, né, a maior parte, também atendem adolescentes, porque o adolescente tem mais facilidade de verbalização, tem mais facilidade de falar os problemas, e aí fica muito tranquilo. Quando você tem que trazer o brincar para dentro da clínica e entender o que você precisa, só com a criança pulando pela sala, tacando brinquedo, Sim. é um pouco mais complicado. Mas é muito satisfatório também, quando você consegue ver os efeitos de tudo que você vem falando com as crianças, elas entendem o que você faz. Uhum. Então, eu acredito que é muito mais fácil moldar os comportamentos adequados da criança do que de um adulto ou de um adolescente que já tem muitas visões formadas. Então, você vai falar pra criança, não, você Sim. não pode assistir tal coisa, porque não é pra sua idade. Fala, tá bom, eu não sabia. Acabou, entendeu? Resolveu o problema. Sim, Muito sim. simples, muito divertido. É bem mais simples, né? Em tese. Em tese, eu acho que dentro do contexto de quebrar estigmas e crenças da pessoa é mais fácil, mas é sempre muito desafiador. Claro. Com claro. criança, não precisa necessariamente falar o que tá de errado, elas só sentem ali. Ah, sei lá, eu não sei fazer amigo. Tá. Como que acontece? Eu não sei. Uhum. Lá como você conversa? Eu não sei. E aí, os pais também sempre muito difícil. Encaixar o quebra-cabeça, né, Sim. Paty, da criança. Você acabou de falar dos pais, como que é lidar com os pais, Paty, essa parte no tratamento infantil? O que que você nos traz, assim, de... É ótimo. É útil, É necessário. é necessário, importante, obrigatório, mas é muito difícil, porque o pai nunca quer aceitar que o filho tem um problema, Uhum. e muito menos aceitar que ele é a causa do problema do filho. E aí fica muito mais difícil. Tem pais que recebem, entendem, tentam auxiliar da melhor forma possível, mas a gente precisa fazer um contato constante com eles e ser muito aberto, e às vezes Sim. direto até demais. E, tipo, não tem muito o que fazer. Se você não mudar o seu comportamento, do seu filho não vai mudar também. E aí, às vezes, precisa de bastante empenho na relação com o pai para ter algum Uhum. efeito terapêutico com a criança. Sim, Então, sim. É difícil, às vezes, mas É raro ter alguns pais, mas tem, né? Aqueles pais que são dispostos, né, Paty? Que você sempre tem. sabe que eles vão mudar, né? Volta, tenta fazer as coisas que você pede. São Que empenhados, desculpa, né? é. Tem pais que Porque são o empenhados. desafio, né, da terapia infantil é quando a família não consegue entender que a terapia não é só da criança. Uhum. A terapia, ela envolve a família toda. Sim, sim. Né? Então, não adianta colocar a criança na terapia e aí se é você que vai levar, se é um terceiro que vai levar, não é só isso que vai funcionar. Né? Não é depositar no terapeuta toda a responsabilidade, mas é toda a dinâmica que o terapeuta vai levar e propostas de certeza. mudança e adaptação que a família precisa estar em conjunto, né? Sim, não, às vezes os pais acreditam que a gente, não sei, a gente realiza milagres, vamos ser canonizados um dia, mas a gente não faz esse tipo de coisa, não... Não é mágica, né, Paty? Cara, não adianta ir discutir com a criança e falar, tipo, precisa conversar com a escola. Pra que você quer conversar com a escola? Por que você tem que falar comigo? E tal. Uhum. Senhora, você está fazendo terapia? Parece... Não preciso de terapia, mas faz. É necessário. Mas estão afetando seu filho. Me ajuda a te ajudar. Pelo amor de Deus. Mas é jeito também. Claro, Com claro. certeza. Conversar com ele. Já teve algum caso, Paty, que você precisou ser bem incisiva com os pais, do tipo, olha, se vocês não forem procurar uma ajuda, o meu trabalho realmente não vai ter validade? Você já chegou a pegar esses pais, assim, um pouquinho de frente, na chincha mesmo? Já. Infelizmente, é mais comum do que... Com o tempo de prática também vai ser mais fácil. Mas sempre tem pais que é muito complicado e você precisa se manter muito firme.
Porque hoje em dia os pais adoram colocar a culpa deles em qualquer outra pessoa, né? Então Uhum. acaba sendo Sim. 50 minutos que você conversa com os pais, eles falando sobre como não tá dando certo a terapia, você tentando explicar as coisas e ele tentando brigar com você. Isso vai ser uma Sim. forma mais incisiva, mais pra cima, mais direta e às vezes. Sim. E não podemos baixar a guarda, né? Já teve alguns casos que já recebi, né, falas de pais, né, principalmente, né, o pai, né, não a mãe. Ah, mas você é tão novinha, né? É isso mesmo que tem que ser Clássicos, né? feito, né? Aí você fala, sim, eu sou nova, né? Que bom que eu sou nova e também tenho muita experiência, né? Uhum. Então já fiz isso. E a Paty está se formando agora no mestrado, né, Paty? Vai terminar esse Sim, ano, graças a né? E quem olha para a Paty nem não fala nada, né? A Paty, né, uma excelente terapeuta infantil, né? Agora, ainda mais com mestrado, então tem muita bagagem, né, de conhecimentos, né? Sim, Você mas sente, Paty, esse embate, né, em relação. especialmente quando os pais são muito mais do mundo corporativo também. Porque tem Uhum. muitos pais que chegam, o pai é fotógrafo, o pai é das artes, aí eles aceitam um pouco mais fácil. Mas quando a pessoa é muito do mundo corporativo, ela olha. Eu não sei se vai aparecer o vídeo, mas eu tenho cara de que eu tenho 13 anos de idade, atendendo crianças de 7. E aí os pais ficam mirando com a cara um pouco, alguns só parecem mais desconfortáveis, mas não falam nada. Outros duvidam da minha formação. Sim, Você é A gente tem que formada aprender um pouquinho Você- ali, né? Ah, não, senhor, eu sou formada. E há quanto tempo você atende? Ah, isso não importa. Porque eles duvidam da sua capacidade, só que eles esquecem muitas coisas. De que, apesar de eu ser nova, eu tenho muita formação. Eu estudei muito para estar atendendo criança. Sim, Eu tenho sim. experiência com as crianças. E o fato também de se conectar com a criança. Porque quando ela vê que você tá mais perto dela, ela não acha tão estranho você tá fazendo as coisas. Uhum. E aí ela tá tipo, mas você age estranho. Eu falo, eu preciso ter um jeito de se comportar que vai ser próximo da criança. Porque se eu ficar conversando com ela igual eu converso com você, Sim. vai ser um inferno para ela a terapia. Ela não vai querer vir. Então eu vou brincar com ela, a gente vai fazer piada, a gente vai rir. Às vezes a criança vai gritar e a clínica fica uma zona. Mas se precisar, vai rolar no chão, né, Paty? Vai. Perpassa, às vezes, até a roupa que a gente veste, né? Sim. Os sapatos. Você não vai botar um escarpão pra atender uma criança. não dá. Também não dá pra atender de salto, porque você vai ter que ficar baixando. Sim. Muita fisioterapia. Muito agachamento. Nossa, muita fisioterapia no joelho. A única coisa que você não deixa a criança fazer é se jogar de janela e ficar batendo muito na parede do lado, porque isso não vai atrapalhar as outras terapias, né? De resto, Sim. basicamente aquela Já faz o combinado antes, né? Não pode mexer aqui. Vamos sim. fazer essa atividade hoje, né? Essa é a nossa agenda de hoje, sempre fazendo os combinados, né, Paty? E apesar do que os pais acham, as crianças respeitam bastante as regras dentro da terapia. Você descreve a regra pra ela, né? Você diz, explica as consequências tudo certinho, ela entende super. E aí você fala, olha, você pode pegar esse vaso de vidro e ficar brincando com ele. Se ele quebrar, seus pais vão ter que pagar. E aí eu vou vender o seu brinquedo. Pra pagar. O dinheiro. Eu tipo, não vai não. Eu falo, duvida de mim. E não é incomum essa fala dos pais, né? Por que ele obedece às regras e em casa não? Realmente. É uma coisa que a gente precisa explicar um pouco do começo para os pais. Olha, não tem como você colocar uma regra arbitrária para o seu filho se você não explicou por que essa regra existe, a consequência dele não seguir essa regra. Sim. Porque senão você só tá dando coisa X para ele. Uhum. Não é como a gravidade existe, tá? Mas o que é? Você não pode pular de um prédio, senão você vai sair voando, porque vai morrer, entendeu? Sim. A criança aprende isso depois de um tempo, você jogando da escada. E aí ela Caindo, entende se a consequência. Cai, se machuca. Então é a mesma coisa, se você não explicar pra ela que se ela não deixar o quarto dela minimamente organizado, ela vai tomar punição, ela vai se levar mais tempo pra arrumar depois, ela não vai ter ajuda, qualquer coisa parecida, a criança não vai entender. Porque ela não nasce sabendo o que são regras. Sim. E aí os pais também acham que é mini adultos. É verdade. Olha, é verdade. Imagina, meu Deus, deixa essa criança ser criança. Cada agenda, né? Nossa, uma agenda mais difícil que a nossa, às vezes. Eles têm que ser mini adultos, eles já precisam regular as emoções, né? Então temos que ter filhos robôs, né? Eu quero que meu filho seja
robô. E na verdade não é, né? O cérebro deles ainda está em formação, eles não conseguem se autorregular. Nós precisamos realmente regular, aprender a nos regular para estar regulando, né, os nossos filhos, Aí é né? difícil quando os pais também não sabem se regular. E aí você precisa ensinar os pais para ensinar a criança. Que aí se eu falo pro seu filho, não taque coisas quando você está com raiva. E aí o pai taca coisa quando tá com raiva, não vai adiantar de nada. Ele tá vendo o exemplo acontecer na frente dele. Sim. Ele não vai Tem umas falas prontas, né, Paty? Ah, eu grito, mas meu pai grita comigo, por que que eu tenho que parar de gritar? Né? sempre aparece. Eu falo, Eu não posso, eu não faço o que eu faço, né? eu não posso bater no amiguinho, mas meu pai me bateu ontem. E as crianças, elas são super sinceras, né, Paty? Elas falam tudo na terapia, é muito engraçado, né? Às vezes os pais ficam meio chocados quando a gente sabe algumas coisas. Fala, seu filho me Sim. conta. Exato, É. exato. É, Isso vai do vínculo, né? sim, é difícil quando a gente chega pro pai. A gente precisa explicar pra ele que a criança, por muito tempo, ela aprende por réplica de comportamentos. Então, ela vai olhar o que você tá fazendo e vai fazer igual. Sim, E sim. aí vai tipo, ai não, mas eu nunca. O seu filho sabe fazer isso? Eu duvido que seja nunca, entendeu? Eu Aham. duvido muito que seja nunca. Ai, mas em casa não deve ser. Aí você vai falar com o seu pai. Aí o pai fala, ah, não, ele grita, ele faz não sei o quê. Ah, ela bate, joga coisa, ela xinga no telefone. É óbvio que seu filho vai falar palavrão, não é você tá Sim. xingando ele. Ele tá ouvindo você xingar no trânsito, ele tá ouvindo você Uhum. xingar no jogo de futebol. Ele tá ouvindo você xingar com Deus e o mundo. Não é porque você não xingou ele que ele não vai aprender o que que é. Uhum. Aí o seu filho fala palavrão, é um absurdo. Que Onde ele aprendeu horror. isso? Onde que ele aprendeu isso? Essa escola tá estragando as crianças. Tem até aquele vídeo, né, Paty, que eu sempre falo pra gente passar, né, quando a gente precisa explicar para os pais que o comportamento a criança reproduz. É uma propaganda bem antiga, na qual é até bem pesada essa propaganda, que o pai xinga no trânsito, a criança atrás xinga. Aí tem até um pai fumando e a criança acendendo um cigarro, né, logo atrás do pai. Então, realmente essa propaganda, ela é antiga, mas ela traz realmente essa verdade, né, do comportamento que é reproduzido. Sim. É um bem. desafio, né? Acho que É um a química, desafio. no geral, é um desafio, né? Sim, dependendo dos pais, alguns pais que irritam um pouco, mas dependendo do pai, ele é muito difícil também, porque ninguém nunca ensina eles a ser pai. E aí também é uma parte Claro. do nosso papel explicar algumas coisas sobre crianças. Porque às vezes o pai e a mãe, eles pegam, mas eles nunca chegaram a estudar crianças, né? Então eles não sabem como fazer, o porquê fazer. Eu sei que eu não posso fazer tal coisa com o meu filho, mas Que por eu que eu não faço? posso? O que que eu faço no lugar? Não vem com um manual. Algumas coisas a gente entende, super aceita. É realmente difícil. Mas existem umas outras coisas que eu acho que alguns pais perderam, sei lá, o senso crítico. Talvez eu tenha o Bate. filho porque a sociedade, né, Eu sou obrigada a ter um coloca. filho. Não posso. E aí tem perguntas que a gente faz até na amnésia, na primeira entrevista com os pais, que eles ficam meio chocados, que a gente pergunta, tipo, tem outros filhos? Já tentou ter filhos e não conseguiu? Já teve algum problema em gravidez passada? Ele fala, tipo, ai meu Deus. Ai, o que você tem a ver? Fala, pô, tem muito a ver. Tem tudo, né? Tem tudo a ver. Aborto espontâneo de ter essa criança vai afetar muito como você vai cuidar dessa criança. Sim, A sim. projeção, né? Então, super Os cuidado. pais também, às vezes a relação que eles tiveram com os pais dele, né? A forma como eles foram criados, eu acho que isso diz muito de quem trabalha com criança e adolescente. Eu acho que o maior desafio é querer que os pais estejam em terapia e os pais, na maioria das vezes, acabam resistindo, por entender que a criança é que precisa de tratamento, a criança é que não está conseguindo dormir à noite, a criança é que não quer ir para a escola. Só que isso perpassa toda uma dinâmica familiar, né? Então, acho que, apesar da gente considerar algumas coisas como óbvias, eu sou sempre da bandeira de que o óbvio precisa ser dito. Nosso papel aqui como terapeuta não é culpabilizar os pais, né? E entender, olha, seu filho é assim por sua culpa, mas por toda uma dinâmica familiar, por todo um aprendizado, por toda uma sociedade, por todo, às vezes, uma cobrança social de que hoje a mulher precisa trabalhar porque a mulher que está em casa, dona de casa, né, tá jogando o feminismo no lixo. Gente, assim, cada um tem a sua realidade e a gente tem que trabalhar em cima de cada realidade, entendendo que é uma coisa da família, não dá pra gente colocar só a criança na terapia e achar que vai resolver tudo, né? Nossa, demais, velho. E o padrão, né, familiar, né? O padrão comportamental, né? Então, a gente entende muito na terapia com adultos e crianças também, adolescentes, enfim.
qual é o padrão que essa pessoa tem, né? O porquê que ela tem esse comportamento, né? E às vezes, na maioria das vezes, é de forma inconsciente, né? A pessoa Sim. nunca parou para pensar que ela se comporta, né? De tal maneira e tem várias consequências com isso. Mas que bom, Paty, você nos deu uma bela explicação aí. Muito obrigada. Da parte da terapia infantil, orientação parental, que é importante. Você Uhum. também falou da questão da escola, que é muito, muito primordial. Em alguns casos, a gente precisa fazer intervenção na escola. Que ótimo. Paty, a gente queria ver agora um primeiro contato que você teve com saúde mental, que você começou a entender o que significa, o que precisa fazer. Ou a falta, né, de Uma saúde falta mental. mental. Em geral acaba Isso é muito sendo comum. isso. Pensar em alguma Na sua experiência de vida mesmo, Eu particular. acho que eu tive. É engraçado aquelas coisas. Parece muito programada, né, pra falar essas coisas pelo terapeuta infantil. Eu tinha Uhum. 8 anos quando eu comecei. Eu tive primeiro contato com a terapia. Eu, tipo, quarta série, qualquer coisa assim. E minha irmã tinha acabado de nascer. Mas a escola já tinha sugerido para os meus pais que eu fizesse terapia porque eu tinha muita dificuldade de manter amizades. E aí são coisas muito importantes, né? Porque na infância, se você não tem amigos, você acaba tendo um repertório muito deficitário. E aí eles perceberam que eu tava tomando meu lanchinho sozinha. Aí eu brincava, mas depois eu voltava pro meu canto, tava comendo meu pão. E aí eles falaram, tipo, olha, eu tenho alguma coisa estranha com essa menina. E aí me mandaram pra terapia, foi em psicanálise, inclusive. E aí a gente ficou falando muito tempo sobre o que é fazer amigos e sobre a minha irmã também, né? Porque a gente não falaria da minha irmã. Uhum. Vou colocar a minha irmã pra ver isso. Oi, Catarina. Gente, Tô falando de tô você. com você, falando mal de você. Porque é sempre muito complicado também quando eu tenho um irmão mais velho também. E muda completamente a dinâmica familiar. Você insere uma criança nova, é toda uma questão. Sim. Você deixa de ser o filho caçula, insere uma criança nova, tipo, é um bebê na rotina que não tem nada a ver. Eu já tinha 8 anos de idade. Imagino Então- que isso traz responsabilidades para criança. Exato, né? exato. E aí foi todo esse processo. Eu acho que eu fiquei na terapia 1 ano, 2. Não que eu tenha feito muitos amigos depois, essa parte não mudou muita coisa. Fui fazer amigos mais pra frente. Mas depois eu tive um problema de saúde, eu tive que ficar internada um tempo quando eu tinha uns 12 anos. E eu tive muito contato com a psicologia hospitalar também, porque Legal. eu fiquei internada no tempo, e aí, né, uma criança que não pode receber visitas externas, não pode sair de dentro do ambiente do hospital, a terapeuta vai lá e ela me ajudou muito. E foram, acho que uma soma de fatores de ficando em contato enquanto criança, com a terapia, que Uhum. me fez ter muita vontade de trabalhar com crianças. Sim. Pela ver, tipo, a importância, tipo, eu tenho 24 anos agora, só que eu lembro de todas as coisas que eu vi, tudo que eu conversei com a moça no hospital, tudo que eu conversei com a minha terapeuta antiga, e como isso vai impactando, as coisas que a gente aprendeu e que vai se mantendo. Sim. Então, como isso acaba mudando muito. E por muito tempo eu quis ser psicóloga hospitalar por causa dessa moça. Aí eu desisti depois, eu vim pra clínica, mas essa parte é outra coisa. Porque foi bem importante. É muito. Uma coisa também que pouca gente sabe da gama de atuação também da psicologia, de que a gente tá Aham. em todos os lugares. Sim, sim. Dentro da psicologia Sim. hospitalar, acho que é um trabalho muito importante até para o sucesso da alta do paciente. Sim. Né? Então, faz acolhimento da família, faz acolhimento do paciente, entender ali Total. o tratamento hospitalar, desde o acesso que está ali no seu braço 24 horas, até as privações que você passa de não estar na escola com seus amigos, né? É engraçado, porque acho que entra ali numa dicotomia que a criança, assim, acho que imagino que para ela o mais legal é hoje eu não vou para a escola, hoje eu vou faltar. Né? Mas coloca uma privada da escola para ver se ela não vai querer ir para a escola, né? Porque Nossa. isso diz de toda uma identidade de identificação social, de aceitação, de pertencimento, e aí vai para autoestima. Então, uma coisa puxa a outra e é uma dimensão que é toda a vida da criança, né? A escola é a vida da Total. criança. Sim. E você acha que essas experiências contribuíram muito para você realmente começar a ter o contato com a saúde mental até hoje, Paty? Sim. Você acha que você pegou esses aprendizados e você... Acho que foi um ponto também do impacto que a terapia pode ter na nossa vida, né? Porque eu consigo ver muitas coisas que eu aprendi na terapia que eu não teria aprendido em outro lugar, por exemplo. Sim. De formas de interagir, porque ninguém para e te explica o que você pode ou não fazer num contexto social, né? Uhum. E você vai aprendendo isso aí.
vou vendo direto esses impactos. E é sempre muito engraçado quando a gente para pra refletir também. Eu acho que nossa, o bagulho aconteceu, eu tinha 8 anos de idade. Sim. Gente, pelo amor de Deus. E ficar internada, né, Paty? É Ah, sim. difícil, né? Até pro entendimento, né? Ah, não posso receber visitas, né? Então, a psicóloga hospitalar realmente ela teve um papel fundamental nessa parte Nossa, de muito. acolhimento, né? Regulação das emoções também. Sim, demais. Porque eu comecei a ficar com muita raiva. Eu tacava coisa no meu médico. Perdão, tá? Não. Porque... Eu tô suando. Então... porque ele sempre aparecia e nunca me dava alta. Eu ficava Sim. que fica aqui, se você não vai me mandar embora. Eu tacava oxímetro nele, tacava as coisas. Meu Deus. Essa mulher precisa de ajuda. E aí ela... Aí menina vai ter alta mesmo. Chama o psiquiatra. Eu também fiquei um tempo na UTI, só que eu era, né, tava em UTI infantil, porque eu... Sim. Uns 12 anos. 13 anos. Só que as outras coisas eram crianças muito graves. Era criança em coma, era criança fazendo cirurgia cardíaca. Eu tava tipo, socorro, o que eu tô fazendo? Eu vou morrer. Eu vou morrer? E a minha mãe nunca respondia a minha pergunta também, né? Ai, ai, ai. E aí ela trazendo outras questões, também eu acolhi muito a minha família, né? Porque você tem um filho de 12 anos internado. Sim, E também sim. impacta muito. Aí ela me ajudar também a trazer esse senso de realidade, de que eu sou obrigada a estar lá. Não é porque, é grave horrores, mas é por causa de questão de infecções, afins. Essa explicação também que as pessoas às vezes tiram da criança. Não coloca, não explica pra criança o que está acontecendo, por que está nesse contexto. Sim. E as coisas são muito assustadoras, especialmente no hospital. E não saber é mais assustador do que saber, né? Porque você deixa... É um mistério, né? Cabeça criar coisas. E cabeça de criança... Cria umas coisas muito estranhas. É fantasia, né? Você começa a fantasiar quando as coisas não são bem explicadas, né? Criança faz muito isso, né? Então tem que explicar, tem que dar regra, tem que contar o que está acontecendo de uma maneira que, na linguagem que da idade da criança, né? Sim, e até pra desmistificar algumas coisas, né? Porque às vezes a criança, sei lá, tem um avô que foi pro hospital e nunca mais voltou porque faleceu. E aí o hospital fica com essa imagem, as pessoas entram e não saem. Né? Então, não quero ir pro hospital, né? Isso, né? Tem que normalizar algumas coisas. É engraçado que a Paty falando, eu me lembrei de uma experiência que eu tive criança no hospital. Acho que eu me internei por conta de dengue, alguma coisa assim que eu tive um pouco mais grave, mas nada muito demais. E eu me lembro que o que ficou marcante na minha cabeça assim é que eu tava comendo a comida do hospital, né? Que era uma dieta super, sei lá, insossa por conta da dengue, muito líquido, água e suco. Nossa, assim, ter dengue é um horror, porque você vai, além dos sintomas, fica bebendo água igual uma louca, né? E aí eu me lembro que eu queria muito comer um yakisoba. Sei de onde eu tirei isso. Mãe, queria um yakisoba, queria um yakisoba. E ela, assim, sabe, minha filha, mas você não pode, você tá doente e tal. E eles comendo comida normal, porque meus pais eram acompanhantes, né? E na minha cabeça eu não entendia isso. Por quê? Eu tava me sentindo relativamente bem, tava ali pra mais recuperar, né? E por que eu não posso comer? Né? Por que eles estão ali comendo? Tô aqui do meu lado. E eu não posso comer. E não era assim, nossa, eles estão comendo na minha frente. Era o porquê mesmo que não entrava na minha cabeça, né? E às vezes dar essa informação para criança faz muita diferença, porque aí é a aceitação, e aí a aceitação diz sobre o enfrentamento, tanto da situação hospitalar quanto da doença em si. Né? Sim. Tem pais que às vezes acham que eles estão poupando a criança de um sofrimento desnecessário quando eles não explicam, quando eles ocultam algumas coisas e só, sei lá, às vezes só avisa 2 dias antes ou avisa na hora. E isso traz um desespero enorme pra criança. Tipo, nada, vou operar. Gente, pelo amor de Deus, quando isso aconteceu, eu não sabia que isso ia acontecer. Sendo que os pais estão sabendo, tipo, meses, estavam todo planejamento, busca de médico. É importante você incluir a criança nessas escolhas. Sim. Especialmente em coisas que vão impactar horrores na vida dela. Em coisas muito mais simples, tipo, escolha da escola, eu sempre incentivo os pais a inserirem a opinião da criança nas coisas. Que a criança se sente bem no ambiente da escola, o que ela achou das atividades. Porque às vezes o perfil da escola não bate com o perfil da criança, a criança vai se sentir super mal. Ela vai por causa dos amigos, mas odeia a escola. É uma relação super complicada com estudos e notas e afins. Então, incluir a criança nas coisas, gente. É muito fundamental, é necessário. E não pode ser aquilo que só a criança quer e nem aquilo que só os pais querem. Nós temos que trilhar aí, né, o caminho do meio
para unir um pouco da vontade da criança, da vontade dos pais e o que é certo, né? Aí a gente consegue realmente ter um caminho melhor aí com eles. E trabalhar muito com a opção de escolha, né? Sim. Sempre tem que dar, né, pelo menos 2 opções de escolhas para a criança, para o adolescente, para eles se sentirem inseridos, né, no dia a dia, né, do que precisa ser feito. E às vezes os pais não têm ideia, acabam colocando só a opinião deles como sendo a única, a mais verdadeira, fidedigna, e às vezes não, precisa realmente dar ouvidos, né? Sim, né? E é muito engraçado quando você fala pros pais, tipo, deixa a criança escolher alguma coisa. Mas assim eu vou deixar ele escolher, ele vai fazer o que ele quiser da vida dele. Ele fala, não, meu senhor, não é pra você deixar a criança escolher todas as decisões da vida dela, pelo amor de Deus. Ela não vai escolher se ela tomar banho ou não. Você vai dar opção pra ela, se ela vai tomar banho agora ou depois do Ou jantar. depois do Não é? Tipo, você vai querer para essa escola ou essa escola. Vocês já gostaram. Mas dá a sensação de escolha pra criança dentro do mundo em que ela possa escolher. Você quer comer hoje frango ou carne? Você quer comer macarrão ou arroz? Sabe, coisas que ela vai ter que fazer de qualquer forma, mas dentro do que ela vai ter que fazer, dá uma sensação de estar escolhendo, né? controle também um pouco sobre as coisas que estão acontecendo com a vida delas. Senão a criança vai ser passiva à própria vida e não vai ter, depois não vai conseguir fazer escolha. Exato, Não vai ter meu penso filho, crítico, né? faculdade, não escolheu nada. Você quer que ele com 17 anos escolha a graduação aí? A profissão que ele vai ter, né? Essa é uma escolha super ingrata, assim, eu acho, né? 17 anos a gente é muito novo. Muito imaturo pra ainda, escolher né? qualquer Para escolher coisa. uma profissão. E pra manter, pra sustentar. Para manter, porque para de sustentar. trocar de faculdade depois, Deus me livre. Nossa, não dá. Sim. E a gente precisa também, acho que inserir bastante os adolescentes, né? De orientá-los, Sim. né? Nessa parte de profissional, deles entenderem como que será uma escolha, né? Tem que trabalhar com aquilo que você gosta, daquilo também que vai te trazer um retorno financeiro, né? Para você ter prazer naquilo que você faz, né? E alguns pais, às vezes, impõem, né? Que os filhos precisam fazer as principais, né, profissões que na cabeça deles eles acreditam que vai ter sucesso. Sim. Na visão deles, né? Mas na visão, às vezes, do adolescente, ele não vai optar em seguir a carreira médica do pai, a carreira de advocacia, né? Então, precisa ser respeitado, sim, a opinião. Sim, é sempre um momento, nossa, muito difícil dos adolescentes. Muito. Escolher a graduação, o processo vestibular. Eu preciso passar direto, porque fazer curso é um pecado. É sempre muito engraçado, porque metade do processo da terapia, quando vem adolescentes nessa fase de vestibular, ensino médio, assim, do segundo pra frente, é sempre uma ansiedade muito grande em relação a isso, e você traz coisas que é justamente essa questão, tipo, o óbvio precisa ser dito, tipo, Sim. tá tudo bem você não passar direto na faculdade. Sim. Você já viu a taxa de vaga por concorrência na psicologia USP? É quase medicina o negócio. É quase medicina. Não é fácil. Tá tudo bem, os cursos do Brasil são muito concorridos. Tem curso no Brasil que é mais fácil você entrar na Harvard do que você entrar em, sei lá, medicina USP. Sim. Não faz sentido. Tá tudo bem você não passar agora. Tudo bem você esperar O mais óbvio é não passar, né? Exato. Mas se eu não passar, eu sou burro, eu sou horrível. Eu sou ruim. As capacidade, sua inteligência não está vinculada ao seu desempenho numa prova, ao seu desempenho em... essa prova você tirou 6. Nossa, você é horrível em matemática, você nunca vai conseguir fazer uma conta na sua vida. Sim. E daqui pra frente vai dar tudo errado. E não é assim, entendeu? Tipo, tem muito esses extremos e essa ansiedade de desempenho que eles têm também. Particular, escola. Autocobrança também, né, Paty? A gente fala isso muito nas supervisões, né? Sempre tem um caso que tem uma autocobrança. E a gente percebe que às vezes vem dos pais mesmo, né? Dessa pressão, né? De precisar passar num vestibular logo após o terceiro do ensino médio. E às vezes não precisa, é bacana até para maturidade cerebral, você ficar um ano, às vezes, fazendo cursinho, para você pesquisar mais o que você quer, visitar com mais calma as faculdades, cursos e, né, talvez em palestras. É complicado, então às vezes a gente precisa desacelerar os pais, né? Para lidar com as expectativas que vão ser frustradas, né? Então, os filhos não vão seguir 100% daquilo que os pais querem. Né? Isso vai frustrar. E a maioria dos pais, eles não tem noção de onde vem a própria cobrança deles de que os filhos passem de cara no vestibular, ou que consigam um emprego X, Y, né, que tenham o sucesso D na vida. Mas
Se a gente entra ali num processo de investigação maior, seja na terapia individual daquele adulto ou numa orientação de pais, às vezes os próprios pais entendem que aquela cobrança vem de uma coisa que não tem nada a ver com a coisa em si, né? Do tipo, porque o resultado de você passar de primeira no vestibular é X, que aí você se forma mais cedo, entra no mercado mais cedo. Tá, mas e se ele não passar? Qual que é a grande consequência também, né? Ele consegue lidar com isso? Vocês conseguem lidar com isso? Né? E às vezes vem de uma cobrança em cima, social em cima da família também. Que o filho da fulana não passou no vestibular e o filho da ciclana passou. Então o pai às vezes é CEO de uma mega empresa e se espera de que o filho seja ali o prodígio junto com o pai ou com a mãe, seja quem for ali a referência, né? Então, cada cobrança vem atrelada ali a outras cobranças anteriores que às vezes a gente repete e não sabe por quê, né? E passa isso para os filhos, né? Tem um livro que eu sempre indico para os meus pacientes adultos, que é um livro infantil, mas eu acho que a história dele é tão da vida que eu acho que faz sentido tanto para as crianças quanto para os adultos. Chama A Cidade dos Carregadores de Pedra, né? Sem entrar muito assim na história do livro, é um livro de ilustrações, mas uma pessoa morre e aí a herança do familiar são as pedras. Tem pedra bonita, pedra feia, pedra grande, pequena, preciosa, não preciosa. E no meio da história tem uma pessoa lá que não quero mais ficar carregando essas pedras. Essas pedras não são minhas, né? E olha que interessante. Ali carregando as pedras, né? Então é importante entender da onde vem isso. Né? Vem da minha mãe. E para sua mãe, por que isso é importante? Vamos sentar e conversar, todo mundo junto? Talvez é uma escolha dela, né? É ela que né, carregar esse tipo de pedra, né? E você não precisa, né, ter esse mesmo comportamento, né? A Paty ama livros, né? Paty também, né? Filmes também. Ela sempre contribui com bastantes livros interessantes. Você acha que tem algum que você indicaria, Paty, que fale um pouco dessa parte de saúde mental mesmo, né? De vida também, né? Da gente se atentar ao momento presente. Pensa na sua biblioteca de livros que você tem. É grande. Os traumas possíveis. Tem um que eu gosto muito, e dependendo da queixa clínica do adolescente, eu consigo passar, que chama A Biblioteca da Meia-Noite. O livro traz temáticas muito difíceis, ele traz ideação suicida, ele traz a tentativa do suicídio em si, então é um livro que precisa de um disclaimer, de um aviso quando você vai passar para alguém. Sim. Mas é uma história que sempre toca muito as pessoas que eu recomendo para lerem, porque é uma história que faz a trajetória das escolhas que a protagonista fez e o sentimento de desesperança dela, desse desespero em relação às coisas que ela não chegou a fazer. E ela vai para tipo um limbo na tentativa de suicídio dela. E ela vai em um pedaço paralelo ali de um mundo que para ela é uma biblioteca. E que cada livro é uma história paralela da vida dela. De como a vida dela teria sido se ela tivesse feito tal escolha. E que ela pode visitar essas escolhas. E aí... fazer um spoiler aqui, tá? Pra quem quiser ler o livro. Alerta. Alerta. E no final ela percebe que não necessariamente são as escolhas dela que ela teria feito diferente, que ela acha que a vida dela teria um resultado muito melhor. Na verdade, ela não tem a sensação de felicidade naquela vida que ela achou que ia ter. Que não são aquelas escolhas necessariamente que vão mudar o bem-estar dela, mas que é não só a questão da aceitação da situação dela, mas entender que ela tem o que ela sempre quis. Ela só não consegue ver. Então, eu acho sempre muito bonito, muito impactante esse livro para trazer quando a pessoa tá com esse sentimento muito de desesperança, do tipo, tô fazendo, e nada adianta na minha vida. Sim. Nada muda, nada nunca dá em nada. E o livro é curto também, então sempre resolve bastante coisa. São livros muito longos, as pessoas não leem. Principalmente os adolescentes, né? Mas acho que esse contexto para adolescência, apesar de ser muito delicado, né? O suicídio, ideação suicida, essa ideia de que, como teria sido se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse ganho tal coisa, o acesso a tal coisa, e os adolescentes se comparam muito. Sim. Né? E existe uma diversidade muito grande ali na fase da adolescência e de dimensões gigantescas, né? E aí, ter esse conteúdo, assim, olha,
Independente do que você vai fazer ou não, do que teria sido feito ou não, olha para o que você tem hoje, né? Exato. O que faz sentido nisso que você tem hoje? E tudo bem, às vezes você ainda quer conquistar alguma coisa, ir para tal lugar e ser amigo do fulano, do ciclano, mas qual caminho eu posso traçar para Sim. conquistar isso, Sim. né? Qual o plano de ação? Acho que isso é uma angústia que acaba indo até pro jovem adulto também, que entra um pouco em o que eu deveria estar fazendo agora. Faz, tipo, Sim. com 25 eu devia ter uma casa própria, um carro, eu devia estar... Não, nossos pais estavam não, bem casa. pequenos. Chegar a ser econômica, você vê o preço da casa. Você não tem 1 milhão sobrando pra comprar uma casa, entendeu? Sim. Então, é sempre muito engraçado. Eu acho que é a frase que eu mais repito, que é: não existe tempo certo pra você fazer nada. Você não Uhum. tem que passar na faculdade com 17, você não tem que se formar antes dos 20 e tanto, você não tem que entrar numa multinacional, você não tem que ir nada. Uhum. Se você quiser pegar suas coisas, se mudar pra praia e viver do que você quiser lá, você Subsistência. subsistência, sei lá. Meu, você quer trabalhar num restaurante na beira da praia só porque você gosta do ambiente da praia e atender as Sim. pessoas, beleza. Se é o que você quer, não tem problema nenhum. E aí, às vezes, as pessoas ficam meio chocadas quando a gente fala essas coisas. Tipo, E tá tudo certo, como né? assim? É você conquistar uma casa agora, conquistar uma casa com 30. Sim. Enquanto você seguir esse caminho, você não vai ficar sofrendo agora, porque você não tem uma casa, você não tá de aluguel, você não tá pagando. Uhum. Certo. Por que você tem que fazer tudo agora? Né? A ansiedade de viver como se fosse morrer com 50. A expectativa de vida aumentou, não sei se te avisaram. No momento que agora você tem até os 80 e pouco. Olha lá, né? E olha As coisas lá. agora. Dá seu tempo de viver, Sim. entendeu? Aproveita as coisas. Sim. Mais fácil falar do que fazer, tá? Se a pessoa quiser ir pra praia, ela também vai ter consequências e ela vai aprender coisas com isso. Então, Sim. acho que a grande preocupação é essa. Ah, mas se meu filho não entrar numa faculdade, se eu não tiver essa cobrança com ele não vai aprender a ser responsável. Vai, porque na praia ele vai ter que se manter, ele vai ter lá o chefe. Sim, Ele vai ter que entender que existe toda uma dinâmica que mantém aquilo ali. Sim. Né? Então, faz parte. Acham colocar o filho num esquema de pressão muito grande e vai resolver. que, não, mas se eu não pressionar ele não vai ter resultado. Tipo, meu senhor, não é formar um diamante, a pressão do carbono muda. Não é assim que funciona. Você vai matar seu filho, entendeu? Ele vai ficar se sentindo super mal em uma terapia que não funciona, porque você não me ajuda. Exato. E colocar todas essas coisas, quando você tira do adolescente, às vezes ele se move pela cobrança específica que foi construída para ele. Aí você fala, tá, quem é você sem estar estudando pro vestibular? Ele não sabe, não tem a menor ideia. O que ele gosta, o que ele faz, né? Mas por que você vai fazer administração? Porque meu pai falou que é um curso que tem uma abrangência legal. Abrangência grande, eu posso trabalhar em qualquer lugar. Tá? O que você quer fazer? O que você gosta? Porque não adianta você ficar numa empresa para sempre, ser miserável. Essa é a vida que seu pai não quer que você tome, é uma vida que ninguém quer. Exato. Pô, você pode fazer o que você gosta. Você não precisa fazer trabalhe com o que você ama, que você não trabalharam um dia na vida. Isso é mentira. Você vai trabalhar muitos dias na sua vida. O ponto é não ser uma coisa horrível e que você se sinta mal todos os dias. São 5 dias na semana, né? Você vai ter que trabalhar com uma coisa que você não acha finíssima. Sim, sim. Que seja minimamente ali agradável. Tenha um propósito. Ele vai criar essa responsabilidade em algum momento. Se você não tem como você esperar que ele crie essa responsabilidade com 17, tá? Todas as consequências do que vai acontecer. E aí o pai fica tipo, não, mas ele tem que pegar pelo que eu já vivi. Mas ele só vai pegar isso aí vivendo também. Não tem como você esperar que só pela história, só pela regra, ele vá por tudo. Depois que ele aprender a consequência na pele, ele vai entender o que acontece. Sim. Ele vai saber que se ele pedindo day off no trabalho, ficar colocando atestado, ele vai ser demitido. Vai ser demitido, é uma consequência. Tem uma frase que eu gosto bastante, que a gente inclusive usa muito na Mental One, uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então nós temos que ser uma vida onde nós temos prazer de estar vivo, de fazer coisas que nos tragam, né, emoções, né, mais agradáveis da gente sentir, felicidade, amor, alegria. Então a gente precisa realmente ter todos os as nossas áreas de vida, né, balanceadas, né, profissional, a parte social, familiar, que aí realmente a gente vai fazendo uma coisa de cada vez, né? Não precisa ser tudo de uma vez só, né? Sim, sim. Nossa, assim, essa parte emocional é sempre muito engraçada, porque acho que não tem nenhum paciente que eu fiquei sem falar que todo mundo sente todas as emoções. Essa parte é ótima, é incrível. Sempre é um momento muito longo da terapia, que você pode ficar triste.
Falar, mas ficar triste é ruim. Não é ruim. Sim, as vai emoções ter são muito universais, não, né? Você não escolhe a emoção que você vai ter. Sim. Ela tem fatores evolutivos, você é obrigado, não existe assim. A menos que você tenha um problema específico, porque tem um problema que você não consegue sentir necessariamente todas as emoções, Uhum. mas você vai sentir raiva, você vai ficar triste, você vai ficar feliz, você vai ficar com nojo, você vai ficar com inveja. É óbvio, é normal, é natural. O ponto é o que você faz com o que você sente. Sim. Então, se você achar que a sua vida, se você for estressado o tempo todo, ou passa raiva todos os dias, nos 2 dias que você tem livre, você vai ficar feliz e alegre, não é assim que funciona. Uhum. Universal as emoções, Exato. né? Nós estamos aqui, se a gente for viajar para os Estados Unidos, a gente vai saber na expressão facial que aquela pessoa tá alegre, que ela tá triste, que ela tá brava. Sim. Então, Uhum. qualquer lugar do mundo que nós formos, nós vamos ter essa percepção. Mudar de lugar não muda suas emoções. Exato. Apesar de... Olha Seria a bom. frase reflexiva, Paty, gostei, Obrigada. olha. Essa frase vai estar no vídeo, você pode ter Tá. certeza, colocaremos Uhum. na legenda. Muito bom. Paty, adorei a sua participação. Muito obrigada. Gostei deste livro que você indicou, né? Sim. Claro que, né, sempre falando um pouquinho do tema antes, mas faz sentido realmente essa parte da escolha, né? Que no final do livro, que você contou um pouquinho o final, mas tá tudo certo, né? Quem Certinho. quiser. Qualquer coisa Um pula. pequeno spoiler, pula o vídeo, acelera. Mas gostaríamos de agradecer a sua participação. Obrigada. Obrigada, Adoramos. Paty. Prazer enorme estar aqui. Se você tiver alguma dica rápida, assim, de saúde mental, acho que é sempre válido. A gente já falou ali de atividade física, de alimentação, de Sim. sono, Intestino. do intestino, já falamos. Intestino, já falamos bastante. O que você acha, assim, que complementa o cuidado com a saúde mental? Nossa, eu acho que uma coisa muito importante é você ser menos incisivo com você mesma, entendeu? De se permitir passar por um processo. Essa parte é sempre muito difícil, sim. que você, as crianças, os pais, os adultos, todo mundo, acha que começou a terapia ou começou a fazer alguma coisa, tem que ter, assim, resultado assim. Fala, não. É O processo de melhora não é linear, ele sobe e desce, tem hora que você vai estar melhorando, mas você vai estar se sentindo mal. Eu não posso controlar isso. Não é assim que funciona. Tem todos os fatores do mundo. Então, você precisa se permitir passar por essas coisas também. Você precisa se permitir estar mal às vezes, não achar que isso é o fim do mundo. Sim. E você precisa ser um pouco mais tranquilo com você. Se você fala para os outros que a pessoa pode passar por um processo, não, mas tá tudo bem, toma um tempo para você. Por que você não pode tomar um tempo pra você? Pelo amor de Deus, para de achar que você é questão da regra. Você é igual a todo mundo. Igual a todo mundo. Todo mundo precisa de um tempo, todo mundo tem que entender essas coisas. Não adianta você ficar agindo com você mesma como se você fosse a pessoa que precisa ser mais perfeita no universo. Não é assim que funciona. E só vai ter na sua vida. Seja vulnerável. Seja vulnerável. Muito bem, obrigada, Parte Paty. da vida, né, Pessoal. Obrigada, Paty.